Olá pessoas, nessa aula a gente vai programar o processo de esqueletização morfológica de uma imagem binarizada, ou seja, a gente vai extrair o esqueleto de uma imagem em preto e branco. Para realizar esse processo, nós vamos utilizar a biblioteca OpenCV junto da IDE OpenCV Flow, que permite a gente programar em JavaScript junto com o OpenCV. Bom, só recapitulando aqui um pouco o que a gente vai realizar, o processo que a gente vai fazer é a extração de um esqueleto da imagem. Então, dado uma imagem de entrada, né, a gente tem a área de interesse dela, no caso aqui temos um quadrado, por exemplo. E o foco é extrair o esqueleto dessa imagem. Porém, lembrando que diversas formas diferentes podem possuir o mesmo esqueleto. No caso aqui, ó, temos o quadrado e esse outra forma, e as duas têm o mesmo esqueleto. O processo morfológico que nós vamos realizar, ele foi inspirado na transformada de distância. A transformada de distância, ela consiste através de uma imagem de entrada, eu tenho a área de interesse dessa imagem, e através dessa área de interesse são destacados os pontos mais ao centro dessa área de interesse. Como a gente pode observar aqui no cavalo que está ao centro, os pixels mais centrais estão mais claros. Então ele destacou realçou, no caso, as áreas mais centrais. E com base nisso é extraído o esqueleto da imagem. Existem diversas outras técnicas diferentes, porém o processo morfológico que a gente vai realizar, ele foi inspirado nesse processo. Bom, seguimos aqui então. Como é que vai ser realizado a programação? A base do código que a gente vai realizar, ela tem como inspiração esse processo aqui, que consiste em, através de poucas operações morfológicas, extrair um esqueleto da imagem. Então, assim, através de uma imagem de entrada, basicamente a gente realiza 3 operações morfológicas encadeadas e a gente consegue extrair um esqueleto da imagem, que é essa daqui embaixo. Como consiste esse processo de forma rápida através de uma imagem de entrada, eu realizo diversas erosões até eu limpar a imagem. Com essas erosões eu realizo uma dilatação e dessa dilatação eu realizo a subtração da imagem anterior, que no caso é essa daqui, por ela, obtendo a parte mais externa dessa imagem. Digamos aqui eu tenho um quadrado, né? E essa aqui é a dilatação da erosão, que consiste na abertura, né? Então, se eu pego essa imagem menos essa, eu possuo esses pontos aqui. Se eu seguir mais abaixo, se eu pego essa imagem aqui, menos a sua abertura, que é essa daqui, eu possuo essa imagem de saída. E por último, essa imagem aqui, subtraída dessa, eu possuo essa imagem aqui. Realizando a soma de todas essas imagens finais aqui, que é da subtração, eu possuo o esqueleto de uma imagem. Como resultado, o que a gente espera? A gente vai utilizar aqui a palavra OpenCV, o cavalo que a gente tem lá no início, para servir como base de código. Então a gente vai utilizar essa imagem de entrada e a gente vai esperar ter esse resultado aqui. Agora vamos à ferramenta OpenCV Flow. Lembrando que a ferramenta ela é uma ferramenta online, né? Ela está disponível em opencvflow.org e ela possui uma IDE online onde a gente consegue realizar a programação. Bom, vamos lá. Vamos realizar o nosso processo inicial. Vamos carregar uma imagem. Deixa eu abrir aqui OpenCV. Vamos verificar se carregou. Carregou a imagem. Converteu em tons de cinza e realizei o threshold, que é a limerização da imagem, né, para converter em preto e branco. Todos esses processos aqui estão disponíveis aqui no menu da ferramenta. Então eu carrego a imagem, realizo a conversão para preto e branco, que é esse menu aqui, e depois eu faço o threshold, que é a limerização. Bom, vamos seguir com o nosso código agora. Vamos criar um componente novo e vamos realizar toda a programação do afinamento, no caso, da esqueletização da imagem. Criando aqui um novo componente, vamos dar o nome dele de esqueletização.
Bom, a ferramenta ela já vem com diversos códigos prontos aqui para a gente utilizar. Vamos remover boa parte deles aqui, que a gente não vai precisar. Então vamos lá, isso aqui tudo a gente não precisa. A gente não precisa realizar nenhuma inicialização da imagem. Vamos deixar aqui só o que interessa. Aqui ao final ele diz quantas imagens de entrada a gente vai precisar. Só uma única imagem. Bom, continuando aqui. Então, o que temos de código aqui que sobrou? Tem uma primeira validação de quantas entradas possui. Vamos pegar só uma única entrada, porque eu faço o carregamento dessa entrada, né, que é um input. Bom, tudo isso daqui faz parte da IDE e vamos deixar aqui um pouquinho de lado essa parte e vamos deixar aqui só o meio que vai ser a nossa programação. Bom, o primeiro processo que a gente vai fazer é criar uma imagem de saída com base na imagem de entrada. A ferramenta aqui já trouxe um código pronto para isso, então eu tenho uma nova imagem de saída que é uma matriz do OpenCV com o mesmo tamanho da imagem de entrada e a saída vai possuir 3 canais. Vamos só mudar aqui para, em vez de ter 3 canais, vai ter um único canal. Vamos lá, cv.8 8U C1, uma saída de 8 bits com um único canal. Vamos voltar aqui ao código aqui, a estrutura que a gente vai seguir como base. Bom, a gente tem uma imagem de entrada e uma imagem de saída. Agora o processo consiste em realizar uma erosão seguida de uma dilatação e uma subtração. Vamos realizar todos esses processos aqui. Primeira parte, então, vamos lá. Vamos criar uma variável para armazenar a erosão. Aqui, erosão. Vai possuir o mesmo tamanho da imagem de entrada, vai ser uma imagem de um único canal e está inicializada com 0. Também vamos precisar uma imagem da dilatação dessa erosão. Quando a gente dilata uma erosão, no caso a gente tem uma abertura da imagem. Então vamos botar aqui abertura. Ela também vai ser do mesmo tamanho e vai possuir um único canal. E por fim, a imagem com a subtração. Feito aqui, vamos criar mais uma variável subtração. Pronto, temos todas as variáveis que a gente vai precisar no processo. Vamos adicionar todas essas variáveis ao Garbage Collector. Aqui. Certo. Lembrando que o OpenCV ele sempre instrui para realizar a remoção, né, ou no caso deletar as variáveis no fim do processo. No caso aqui a gente teria que deletar essas variáveis que a gente inicializou para não consumir a memória, né, não ficar com lixo de memória, que operações de visão computacional consomem muita memória. No caso aqui o Garbage Collector da própria IDE, ela realiza esse processo no final de cada iteração. Ok, agora que a gente tem a nossa variáveis iniciais, vamos começar o processo. Bom, o primeiro processo é realizar uma erosão da imagem de entrada e depois uma dilatação. Vamos lá. Tenho aqui a nossa imagem de entrada. Vamos realizar uma erosão dela. Ela vai ser armazenada nessa imagem. E para erosão a gente precisa de um núcleo. Então vamos criar um núcleo aqui. O OpenCV ela tem uma função que cria núcleo em diversos formatos. Então vamos criar aqui o núcleo de uma cruz. Então cv.get structuring element, esse daqui. Então a gente vai criar um elemento com base em forma de cruz. Então cv.morph, deixa eu lembrar aqui, morph cruz, aqui, o autocomplete ajudou. Ela vai possuir um tamanho de 3×3, né, que é o que a gente vai utilizar para realizar o processo de erosão da imagem. E o pixel central dela vai ser o ponto
2 e 2 da imagem. Então só deixa eu fazer algumas correções aqui. Aqui esse size é maiúsculo. E um ponto central, que é 2,2 da imagem. Se a gente passar menos um aqui, o OpenCV ele identifica qual é o pixel central. Bom, vamos lá, feito aqui a primeira parte, que é a erosão. Depois a gente faz a dilatação, né? Então vamos lá. Então uma erosão seguida de uma dilatação. Então aqui eu tenho a nossa erosão. Eu vou jogar aqui na abertura o resultado dessa operação e vou utilizar o mesmo núcleo. Seguido disso, eu tenho que subtrair. Então eu realizo a subtração. A subtração ela é feita com base na imagem de abertura e a imagem anterior, que no caso é a nossa imagem de entrada. Vamos colocar aqui a imagem de entrada. Então a abertura, não, a imagem de entrada, desculpe, menos a abertura. E vamos jogar na variável subtração. Realizado a subtração da imagem, a gente precisa jogar este resultado aqui, né, na nossa imagem de saída, que é essa daqui. Ela inicialmente vai estar vazia, né? Então vamos lá. Vamos pegar a nossa imagem de saída e vamos adicionar os valores lá. Para isso, a gente vai usar uma função do OpenCV. Opa, desculpa, deixa eu voltar aqui. Eu acabei trocando de página. Chamada bitwise OR. O que essa operação faz? Ela verifica byte a byte da matriz e verifica se algum está positivo e o outro está negativo, ele mantém o positivo. Então vamos pegar a nossa imagem núcleo, vamos fazer um bitwise OR com a nossa imagem de subtração e no resultado a gente vai jogar na própria imagem de saída. Essa operação ela tem como resultado mesclar duas imagens. Então assim, como nós queremos sempre incrementar um valor aqui, esse com esse, ela serve para o nosso caso. Bom, essa é a operação base. Vamos salvar o código aqui para a gente não perder, né? Vamos voltar lá. E vamos adicionar os demais processos. Bom, quais são os demais processos? A gente precisa realizar isso aqui várias vezes até zerar a imagem. Então, como é que a gente faz esse processo? Desculpe. A gente encadeia dentro de um laço while, né? Então, vamos colocar aqui um laço while. Existe uma função também do OpenCV chamado count non-zero. Essa função, ela vai responder essa parte da operação aqui, que consiste em ficar realizando o processo até limpar toda a imagem de entrada. Então, o que a gente vai colocar aqui? A nossa imagem de entrada. Feito isso, desculpe, eu apertei a tecla errada de novo. Count non-zero, diferente de zero. Enquanto for diferente de zero, a gente deixa rodando o código. Um único ponto aqui é o seguinte: por segurança, o que a gente vai fazer? Vamos criar uma variável com máximo de operações. Máximo igual a zero. Enquanto o máximo for igual a zero, o que nós vamos fazer? A gente vai colocar aqui uma proteção que a gente só vai deixar 1000 iterações para a gente não correr o risco de ter colocado um código errado aqui e travar o nosso computador. Então, máximo mais. No caso, a gente pode fazer assim também, né? Às vezes é máximo, a gente pode botar 1000 aqui, né? Quando for maior que zero, talvez fique um pouco mais intuitivo. Ok, então encadeamos a operação. E o que mais a gente precisa fazer aqui? Vamos voltar lá para o código. Então a gente encadeou, vai realizar esse processo várias vezes. O que a gente precisa fazer agora é, toda vez que iniciar um novo processo, a imagem de entrada, ela
tem que servir como base para erosão. Então, o que a gente faz aqui? Erosão. Deixa eu procurar aqui essa imagem. Então, a nossa imagem de entrada, que é essa daqui, ela vai receber a erosão. A gente só tem que tomar um único cuidado aqui, é que quando a gente faz esse tipo de referência, a gente vai estar fazendo uma referência em memória. Então, automaticamente isso a gente está dizendo que é a mesma coisa para o processador e ele vai estar alterando as duas variáveis ao mesmo tempo. Eu não quero isso, eu quero criar uma cópia da imagem de erosão. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente cria um clone. E quando a gente cria o clone, a gente sempre tem que lembrar de remover essa, marcar para deletar essa variável. Bom, vamos ver. E recapitulando aqui, eu acredito que o processo todo é esse, ok? Bom, vamos salvar e vamos ver o que acontece. Só vou atualizar aqui a ferramenta, que eu acho que deixei rodando ali e ele morreu. Vamos lá carregar a imagem de novo. Nossa imagem de entrada é o OpenCV. Run, ok. Vamos só inverter aqui para ele não fazer invertido e colocar a nossa imagem em preto e branco dessa forma. Certo, vamos pegar o nosso código aqui, esqueletização, vamos jogar aqui e vamos ver o que acontece. Deu um erro, const assign to const variable. Vamos lá analisar o código e vamos ver o que tem de errado. Assign const to variable. Identifiquei aqui. No caso, a nossa variável de erosão aqui, ele não deixa reassinar ela aqui porque a gente disse que é único. Então vamos fazer o seguinte aqui. Vamos criar uma outra variável aqui chamada clone, que ela tem como base a nossa imagem de entrada. Então vamos clonar a imagem de entrada e vamos utilizar esse daqui no processo. Clone. Enquanto o clone não for vazio, eu faço a erosão do clone, né? E todo o processo que a gente tinha feito com a imagem de entrada antes, vamos usar essa variável aqui para poder ficar fazendo realocação. Então vamos lá. Vamos salvar aqui e vamos reiniciar o processo. Bom, acho que o código está certo, pessoas. Eu vou mandar rodar. Aqui atualizou. Acho que faltava atualizar a ferramenta. Bom, com isso a gente finalizou o nosso processo de esqueletização. Então, só vamos recapitular o código aqui. Então, ele é de certa forma bem simples. Através de 3 processos, né, a gente consegue realizar a esqueletização. O primeiro processo é através de uma imagem de entrada, eu faço a erosão. Sua dilatação, que é a abertura, pego ela, a imagem anterior, no caso de entrada, faço a subtração pela dilatação e depois eu realizo uma somatória de todo esse processo encadeado. No caso aqui, né, ele ficou dessa forma: erude, dilate, subtrai, concatena na imagem de saída. Bom, pessoas, foi isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem seu like e um comentário caso tenham dúvidas. Muito obrigado e até mais.